Se no sofrimento dessa terra nós podemos se alegrar, imagine quando chegar a hora de estar no céu, onde vai ser só alegria. Nós vamos exultar, saltar, pular, explodir de alegria, jubilar, regozijar. Agora olha só o que Pedro vai dizer. Versículo 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Está vendo? Porque o crente sofre. Porque o juízo, a justiça e o julgamento de Deus começa primeiro com os seus filhos, com o seu povo. Começa pela sua casa, pela sua igreja. Deus vai colocar a sua casa em ordem para depois colocar o mundo em ordem. Deus vai ensinar primeiro os seus filhos para depois ensinar os filhos lá do mundo. Então, por que? Um dos motivos do crente sofrer é porque o julgamento começa pela casa de Deus. Paulo disse, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados pelo Senhor. Por isso que no meio de vós há muitos doentes, enfermos e muitos que dormem. O sofrimento, às vezes, é pelo julgamento de Deus. Deus está disciplinando o seu povo, corrigindo o seu povo, dando umas palmadas, chineladas, cintadas, colocando de castigo, punindo os seus filhos. Para ganhá-los, não para perdê-los. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Se a cinta está comendo frouxa no povo de Deus, o que vai ser daqueles que não têm Deus? Ah, nós somos crentes, por que nós sofremos? Se nós temos Deus na vida, por que nós sofremos? E o povo aí fora parece que estão aproveitando a vida. Não inveje os ímpios, disse o salmista. Não tem inveja dos ímpios. Nós agora, por um breve tempo, estamos antecipando as chamas. Como disse um pai da igreja, um dos pais da igreja. Nós agora estamos antecipando. Eu esqueci o nome dele. Era um grande homem de Deus, um dos pais da igreja. Quando os seus algozes tacaram fogo nele para queimar ele vivo, por causa que ele acreditava em Jesus, durante a sua morte, quando ele estava sendo queimado, ele disse, em oração a Deus, ele estava grato a Deus, agradecido a Deus por estar sendo queimado, porque pela fé e fidelidade dele, ele estava antecipando as chamas, o fogo de Deus o purificando ali agora, por aquele exato momento. Naquele momento ele estava sendo purificado pelo fogo, a sua fé estava sendo provada com fogo, e literalmente ele estava sendo queimado vivo por ser de Jesus. Senhor, eu te agradeço por antecipar as chamas que agora me consomem. Eu te agradeço, muito obrigado por antecipar essas mesmas chamas que vão queimar eternamente os ímpios pecadores sem Deus. Os sofrimentos do crente é a antecipação do que vai ser os sofrimentos eternos daqueles que não têm Deus na vida. Então, se nós sofremos agora para não sofrer lá eternamente, glória a Deus. Se Deus tem dado uma amostra, ó, meu filho, eu vou mostrar o sofrimento do inferno. Só vou dar um gostinho para vocês do sofrimento do inferno, para vocês não querem ir para lá. Então toma um golinho aí de sofrimento, para você não querer ir para lá. Então Deus dá uma amostra do sofrimento do inferno para nós. Ele antecipa o sofrimento do inferno para nós, para que ninguém venha querer ir para lá. E se começa pela casa de Deus, o sofrimento, que é só uma amostra, é só para a gente não querer ir para lá, o que vai ser daqueles que vão sofrer eternamente no inferno? Então glorifique a Deus, adore a Deus em meio ao sofrimento e se alegre porque você está participando do sofrimento de Cristo. Ele sofreu e foi para o céu, nós vamos sofrer e vamos ir para o céu. Agora aqueles que sofrem aqui porque não obedecem ao Evangelho, porque é criminoso, ladrão, bandido, estrupador e todo tipo de pecado, aqueles que sofrem por causa do pecado aqui, vão sofrer muito mais no inferno. Porque o julgamento de Deus, depois de ser feito em sua casa, vai ser feita ao mundo. E se o justo
E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio pecador? E se é difícil para o crente ser salvo por causa do sofrimento, piorou para o pecador. Então dê glória a Deus, se alegre. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas conduz à salvação. É difícil o justo ser salvo, sim, mas piorou o pecador está numa situação pior. Se você se encontra salvo, se você se encontra no estado de salvo, se você é um crente fiel e está sofrendo, glória a Deus, é difícil ser salvo, mas glória a Deus. Para o pecador é mais difícil ainda. Então você tem motivo para se alegrar. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. O que nós devemos fazer em meio ao sofrimento? Confiar no Criador. Confiar num Deus que é fiel. Então, no meio do sofrimento, nós vamos se alegrar, confiar em Deus porque Ele é fiel, Ele é Criador, e vamos continuar praticando o bem. Porque quando Jesus voltar, se revelar, se manifestar, nós vamos resultar de alegria lá no céu. Mas não é para sofrer como um imoral, como um ladrão, como um assassino, como um pecador. Não é para sofrer desse jeito. Se você está sofrendo por causa dessas coisas, você tem que se arrepender. O pecador que está sofrendo tem arrependimento. Para o salvo que está sofrendo tem consolo. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo fale mais e melhor aos vossos corações. Grande Deus!